798, o tempo do fim. Então, de lá para cá, nós estamos vivendo nesse período do tempo do fim. Nós estamos no ano de 2024. Nós estamos, então, no fim do tempo do fim. E essa lição, aqui no último convite, está nos dando mais uma oportunidade para voltarmos aos pés de Jesus, para vencer. Vencer o quê? Vencer o eu, esvaziar-se do próprio eu. Essa é a maior luta do cristão. Aquele que não é cristão não tem luta espiritual, mas aquele que aceitou a Jesus, ele tem agora uma luta contra o próprio eu, e Jesus está conosco para nos ajudar a vencer. Afinal de contas, nós estamos vivendo o último convite de Deus para nós. E nós vamos aprender algumas verdades importantes aqui hoje. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro de Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4. É um verso muito conhecido, não é? Para quem dá estudo bíblico, é um verso muito conhecido. 18, versículo 4. Acompanhe comigo. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus, e para não participar dos seus. Irmãos, olha o convite que Deus faz para nós: sai dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu. O que Deus está falando aqui para nós? Saia do que é errado, do sistema errado. Aquilo que estamos vivendo ou fazendo de forma contrária à vontade de Deus, ele diz: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para dos seus pecados e para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos ou pragas. Sabe-se que as pragas, elas só vão recair sobre aqueles que rejeitaram a graça salvadora de Jesus. Existe a graça perdoadora e a graça habilitadora. A graça perdoadora é a justificação pela fé. A graça habilitadora é a justiça de Cristo comunicada, ou seja, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, Deus nos chama hoje para sairmos daquilo que não visa com a vontade de Deus. Olha o que diz aqui na página 27. Deus pede que nos levantemos com coragem para proclamar a verdade. O mundo inteiro necessita conhecer as verdades que um dia nos alcançaram. Será que todos aqui foram alcançados com a verdade? Será que todos aqui ainda têm coisas para deixar, para aprender? Nós temos que buscar a verdade do Senhor, afinal de contas, pois é a verdade que nos liberta. João 8,32: e conhecereis a verdade, e ela nos libertará. Libertará do quê? Só a verdade pura da palavra de Deus, ela nos liberta do engano, da mentira, do pecado. Na terça-feira, os irmãos que estavam aqui ouviram que foi comentado que quando, queridos, a graça acabar, quando a porta da graça se fechar, ou melhor, quando Jesus deixar de interceder por todo o ser humano vivo na face da terra, a graça acaba. E nesse momento começará a cair as sétimas últimas pragas. E o povo de Deus não vai temer, porque eles sabem em quem crê. Amém? Eles não vão temer,
Porque eles sabem em quem estão crendo. Porque eles viveram uma vida em harmonia com a palavra de Deus durante toda a vida. E os que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo, antes de Jesus voltar, na verdade, eles vão estar firmes na palavra de Deus. Porque eles têm vencido a carne e o diabo. Ou seja, eles terão vencido a sua natureza pecaminosa. Eles não mais vão viver em harmonia com a sua natureza pecaminosa. Afinal de contas, ter a natureza pecaminosa não é pecado. Pecado é você ceder às paixões baixas da sua natureza. E é isso que Jesus veio para nos resgatar, para transformar a nossa vida, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, mas pelo contrário, libertos pela verdade. E agora, libertos pela palavra de Deus, os servos de Jesus vão viver em harmonia com o Senhor por toda a eternidade. Amém? Amém. Satanás não terá mais poder na vida dos servos de Deus. E isso irá acontecer antes de Jesus voltar. Porque após o fechamento da porta da graça, os servos e as servas de Deus, eles vão estar unidos mais ainda com o Senhor. Eles não vão se preocupar com a sua própria vida, mas somente em agradar a Deus. Na página 28, aqui no segundo parágrafo, diz algo interessante. Ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Deus é justo, sim ou não? Sem dúvida. É por isso que o Senhor, Ele é longânimo. A vontade dele é que todo ser humano seja salvo. Esse é o plano de Deus. É a vontade de Deus. Porém, não é assim que funciona. Sabia? Porque Deus, Ele predestinou os seres humanos todos para a salvação. Ele predestinou, Ele planejou, Ele teve um ideal. E tem um ideal. Porém, nós seres humanos, nós escolhemos se eu vou me render ao Senhor Jesus ou não. Mas o plano de Deus é que eu seja salvo, é que você seja salvo, é que os seres humanos sejam salvos. Mas Ele não pode ultrapassar a nossa escolha ou a nossa vontade. Se eu disser, eu não quero nada com o Senhor, Deus respeita. Mas a vontade dele é que eu queira ainda. Mas Ele respeita. Mas se eu disser, eu quero tudo com o Senhor, eu entregar a minha vida, o meu coração por completo, Ele vai ficar muito mais feliz. Porque esse é o plano dele. Então nenhum ser humano vai receber a ira de Deus, as pragas de Deus, sem primeiro ter rejeitado a verdade. Porque naquele dia não vai ter nenhum ser humano que vai dizer, eu não sabia, eu não me disseram, eu não tive chance. Todo ser humano terá tido oportunidade de se entregar a Deus. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. Perceba, a obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. Muitas pessoas, por isso, irmãos, tenham muito cuidado ao dar estudos bíblicos, porque tem pessoas que são mais sinceras. Lembra que eu falei isso na terça-feira, que eu estou aqui para falar a verdade e sem omitir? Tem muitas pessoas em outras denominações que são mais fiéis a Deus do que a maioria dos adventistas. É isso mesmo. Então tenham muito cuidado quando alguém rejeita o sábado na sua primeira instância. Lembre-se, o sábado é santo, foi e é e será por toda a eternidade, inquestionável. Porém, muitas pessoas sinceras de outras denominações, eles não compreendem à luz dessa
livro de profecia que diz assim: que Deus, Ele mantém muitas pessoas fiéis e sinceras aonde elas estão, porque caso elas entrassem em nossa igreja, abraçando a verdade que nós conhecemos, elas iriam se corromper. Não por causa da verdade, porque a verdade ela é pura, ela é imaculada, é a verdade do céu, mas pelo testemunho da maioria de nossos irmãos, iriam essas pessoas se escandalizar ou mesmo se perverter. Essa é a verdade. É por isso que o Senhor nos chama para um reavivamento, uma reforma, uma mudança de vida real. Caso contrário, não vale a pena. E olha o que diz mais a pena expirada. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Não vai ser cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente a sua decisão. De forma inteligente. O que significa isso? Que não é por engano ou porque a maioria está indo. Não, é de forma inteligente. Eu sei o que eu estou escolhendo. Não é por engano, é por vontade própria. Entende? É por isso que as pessoas que vão rejeitar a verdade de Deus, elas não vão fazer isso por engano, mas de maneira inteligente, por vontade própria. Irmãos, o tempo é curto. Em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Em toda parte. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucas pessoas se entregam a Jesus de todo o coração e deixam o Senhor usado para a glória dele. É poucos. Há necessidade grande de obreiros para Jesus. Irmãos, quando eu digo que eu estou afirmando que está aqui, e eu concordo, quando há grande necessidade de obreiros para o Senhor Jesus, aqui está se referindo de obreiros de qualidade. Não é difícil encontrar uma mão de obra de pedreiro de qualidade, não é difícil? Não é difícil encontrar uma costureira profissional? É muito difícil. Mas você vê que, vamos supor, que nessa rua tem 5, 6. Mas de mão de obra boa é difícil. É difícil ter obreiros que se entregam a Jesus. Obreiros que são fiéis à palavra. E não fazem aquilo que se é mandado, mas aquilo que o Senhor quer que seja feito. Deus, Ele quer, irmãos, um trabalho de qualidade. Homens e mulheres que não tenham chamado o pecado pelo seu nome exato, que não se vendem, que não se compram, que sejam firmes e fiel a Deus, como a bússola é ao polo. Deus, Ele quer homens e mulheres fiéis e não infiéis, homens e mulheres piedosos e não ímpios, mas piedosos. É isso que Deus quer, meus queridos irmãos, de cada um de nós. Precisamos de uma consagração completa. Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida. Que bênção de Deus essa mensagem aqui, nessa revista. Está na hora de oferecermos para o mundo. O mundo se refere às pessoas vivas aí fora. Em nossa família, em nossa parentela, em nossa vizinhança, em nosso trabalho, está na hora de oferecermos para essas pessoas a demonstração do poder de Deus em nossa própria vida. O que é ser cristão? Quais são as vantagens do cristianismo em comparação com o espiritismo? Será que há vantagens? As pessoas, meus amados irmãos e amigos que aqui estão, têm que ver em nós algo diferente, mas para melhor, é óbvio, não para pior. Se for
justiça. Mais justiça. Deus, Ele é bom, que Ele permite eu plantar qualquer tipo de semente. Ele é bom. Mas Ele é tão justo que Ele permite eu colher aquilo que eu plantei. Se eu plantar melancia, eu vou colher melancia. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. E não o contrário, ou vice-versa. Se eu fizer coisas erradas, eu vou colher consequências amargas, não porque o Senhor quer ou se alegra com a desgraça do ser humano, pelo contrário. Mas Ele é tão justo que Ele não tira as consequências da nossa vida. Ele pode até amenizar, mas Ele não anula. Ele não anula. Nós podemos, irmãos e irmãs, ser homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, assim como foi o irmão Davi. Nós podemos ser também, mas se nós buscarmos Deus como Ele buscou, estou falando quando Ele estava convertido. Nós podemos ser o João Batista, quando aquele santo homem viveu aqui nessa terra. Nós podemos, queridos irmãos, ser como Paulo, ser fiel a Deus como ele foi no passado. Que diferença
a chuva demorando e mais adiante a chuva serúdia. Nós temos que estar prontos para o orvalho celestial, prontos para o derramamento da chuva serúdia, pois a chuva serúdia há de vir e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. Está aqui. De toda contaminação, de toda imundície. Então, se você, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido jovem, está vivendo em prostituição, abandone esse pecado, porque se você não abandonar esse pecado, você vai se perder. Se você continua na prática da mentira, abandone esse pecado, porque se você continuar mentindo, e se você morrer nesse pecado, não tem Jesus que possa te salvar. Se você é viciado em roubar, pare de roubar, porque se você não parar de roubar, queridos, Deus não pode fazer nada por você se você não abrir o seu coração para o Senhor. E tem outras coisas a mais que você conhece muito bem. Não é garantia de salvação estarmos dentro da igreja, como eu mencionei, estarmos dentro da igreja, ter o nome no registro da igreja, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, não é garantia de salvação. Garantia de salvação é nós estarmos unidos com Jesus, vivendo a verdade que Ele nos deu para esse tempo. Isso é garantia de salvação, certeza absoluta. Ninguém tira a salvação de você se você amar Jesus de todo o coração. Ninguém tira, nem a morte tira a salvação de você. Queridos, é nossa obra hoje submeter nosso coração a Jesus Cristo, para que sejamos preparados para o tempo do refrigério pela presença do Senhor. É nosso privilégio buscar a Deus de todo o coração. Todos os que querem, queridos, viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. É o que diz 2 Timóteo 3, no versículo 12. Todas as pessoas que se entregar verdadeiramente a Jesus, elas vão sofrer perseguições. E tem uma citação no Espírito de Profecia que diz o quê? Nós temos mais a temer os de dentro que os de fora. Eu não sei como está a tua vida, mas essa é a realidade. Por que nós vamos ser perseguidos pelos de dentro? Porque quando você decide colocar os joelhos no chão e dizer: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais fazer a minha própria vontade que não te agrada, mas eu vou seguir os teus passos, pois o Senhor é o meu Salvador, é o meu advogado, é o meu exemplo. As pessoas ao seu redor, na sua igreja, vão olhar para você e a tua vida vai condená-los. Sem você dizer nada, a tua vida vai ser uma vida de repreensão para aqueles que estão vivendo contrário à verdade que você sabe e que eles sabem. Irmãos, alguém disse que ser cristão são roubar. Preste atenção nessa pequena ilustração que eu achei fantástica. Não há problema se o barco estiver na água, é o lugar dele. O barco no seco é estranho. Não há problema se o barco estiver na água, desde que não haja água dentro dele. Não há problemas estar no mundo, porque todo ser humano vivo tem que estar no mundo, não tem outro lugar para estar. Tem que estar no planeta Terra, no globo. Desde que o mundo, as coisas mundanas, desde que o mundo, as coisas mundanas estejam fora do cristão.
cantar, pregar, orar, porque está errado. É assim que nós, adventistas do sétimo dia, cremos. E hoje muitos de nossos jovens, eles se arriscam em namorar com pessoas mundanas. Sabe o que muitos dizem? Vou ganhar ele para Cristo. Não acontece. É o contrário. Na verdade, aquele jovem falta Jesus, porque ele não está seguindo os princípios divinos. Aí a desculpa é: eu vou ganhar para Cristo. Mas quando nós vemos depois de 5, 6, 7, 8 meses, 9 meses, está lá a história que você já sabe. Não é a vontade de Deus, irmãos, que isso não aconteça. Seja jovem, puro e pura do Senhor. Ame ao Senhor Jesus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E para nós encerrarmos, vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 29. Profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11 até o 13. Jeremias 29, 11 até o 13. Irmãos, precisamos de uma consagração. Precisamos de uma consagração verdadeira. Uma consagração da nossa própria vida, de nosso próprio ministério. De nosso próprio ministério. O versículo 11 diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso completo, irmãos. Coração completo, e não pela verdade. Nós vamos achar a Deus quando nós buscarmos de todo o nosso coração. O que falta em nossa vida? O que falta em nossa vida? Porque ainda não conseguimos vencer aquele defeito, aquele pecado acariciado? Qual tem sido a nossa intensidade na busca por socorro ao Senhor Jesus todos os dias? Irmãos, de joelhos é mais difícil cair. De joelhos é mais difícil cair. Eu lembro de uma frase de posso dizer, um santo homem, um servo de Deus, o pastor João Evangelista. Ele disse que a distância entre nós e Deus é a mesma distância entre o joelho que pensa. A distância entre nós e Deus é a mesma distância entre o nosso joelho e o chão. Está próximo, queridos. Deus está com a mão estendida para salvar aqueles que se entregam de todo o coração. Esse é o plano. Amém? Que o Senhor Jesus lhe abençoe e guarde. Nós vamos ter agora um louvor especial. Que os irmãos meditem na letra desse hino. E que mais uma vez possamos firmar um compromisso com o Senhor de todo o coração.